aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Ei, Alberto Reutemann e Douglas Pereira com você. Douglas. Seja Olá. bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado Que alegria, que honra, Que honra. Honra minha mesmo estar com vocês. Obrigado. Estamos com a temporada Lições de Liderança com, hoje, Douglas Pereira, vice-presidente de RH, membro do conselho da Volkswagen Brasil. E estamos começando. Roda a vinheta. Muito bem! Muito obrigada por estar aqui com a gente, Douglas Pereira. Ele que é administrador de empresas pela FEI, com especialização em gestão empresarial pela FIA USP e também em neurociências e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul. Me corrija se eu estiver errada, tudo com certo. MBA pela FGV, conselheiro de administração pelo IBGC, brasileiro paulista. Paulista, E aí a paulista. cola foi bem colada mesmo. Brasileiro, paulista, casado com a Priscila, É isso aí. A dona Priscila. pai orgulhoso, né? Da Gabriela e da Júlia, gosta de estar com a família, com os animais, com a natureza, toca contrabaixo. Uau. Tô meio parado ultimamente, mas mesmo? adoro. Sim, tocava, tinha banda, né? A observação É é porque mesmo? de repente vai que chega um contrabaixo, né? Fala, agora dá uma Agora palhinha. Vamos fazer uma tá parede, tem bom. que falar, eu tô meio enferrujado por enquanto. E na moto, como é que tá? Tô bem na moto, adoro motociclismo. É a sua válvula de escape aos finais de semana. Final de semana, daquela voltinha de moto, tomar um café em algum lugar, é uma delícia. Que legal! Muito bem, Douglas. Muito obrigada por ter topado o nosso convite em estar aqui com a gente nessa temporada em que a gente ouve grandes líderes para ouvir suas lições de liderança, né? O que trouxe essas figuras até esse lugar onde estão hoje? E eu Legal. queria começar sabendo de você. Qual é a lição inesquecível da sua vida profissional? Olha só que pergunta, hein? Primeiro, Boa, hein? mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês nesse bate-papo. Assim, é um motivo de grande orgulho e honra compartilhar esse tempo com O orgulho vocês. é nosso. Bom, vamos lá. Acho que lições são várias. São 28 anos de trajetória profissional. Muita coisa aconteceu. Eu acho que nesse ponto, dessa minha trajetória, talvez o que mais me marcou é trabalhar, e direto ao ponto, assim, autoconhecimento. Saber o que eu queria dessa jornada. Eu, por anos e anos, eu segui o fluxo. Segui a correteza ali. Passei na formação, comecei na Volkswagen na aprendizagem, né? Então cheguei lá, fui descobrir o que era mecânica, achei que ia mexer em carro, me deram um torno na frente, assim, foi aquele começo, aquele choque, né? Que legal! Falei, cadê o carro? Não tem, vem aqui, né? Tem um torno, uma fresadora, então eu fiz mecânica geral no começo, e depois eu sempre fui, assim, dedicado. Isso você era criança, né? Jovem, mais ou menos, estava com meus 14 anos, e aí naquela, falei, vou dar sempre o meu melhor, vou me dedicar, beleza. Mas a grande questão é o que eu queria de fato fazer. Naquele momento eu só queria fazer o meu melhor, me destacar. E o que é isso? Foram abrindo oportunidades, eu fui fazendo coisas diferentes, assumi outros projetos. Eu fiquei na área técnica ali por uns 10, 11 anos quase. Nossa, né? E eu fui interessante. parar em recursos humanos, foi curioso, estava num processo de assessment para liderança, tinha sido identificado, né, como jovem talento para liderança, fiz um assessment, depois do assessment chegaram... Você já pensou em trabalhar no RH? O pessoal do RH, né? Chegou. E para mim, RH era documentação de pessoal, né? Aquela coisa... Departamento, departamento né, pessoal. É o que eu via do RH naquele momento. Fui entender melhor o processo e aí, me descobri. Cheguei em RH, me realizei. E aí começaram a dar os estalos. Por que eu nunca tinha pensado sobre isso? Por que eu não tinha refletido sobre esses caminhos, sobre esse percurso de carreira? E aí foi para mim essa primeira lição. De fazer esse mergulho, né? De conhecer aquilo que era mais importante para mim, né? De refletir sobre meus sonhos, sobre aquilo que era importante e aí começar a tomar decisões consistentes sobre essa jornada. Então, para mim, acho que essa é a primeira. Demorou um pouquinho, porque eu falei, foram anos e anos até eu começar a fazer essa reflexão. Com tudo se aprende. Então, as experiências que eu vivi me trouxeram até aqui, eu aprendi, mas hoje, fazendo uma autoanálise, como eu gostaria de ter refletido um pouco antes, né, sobre autoconhecimento, sobre caminhos, sobre sonhos, ter isso mais claro naquele Que momento. legal. Douglas, queria puxar um tema que a gente está falando muito nas organizações, o mercado está falando bastante, que é com relação a essa questão das pessoas estarem padecendo. Tem muita gente doente, né, nas organizações, com burnout, ansiedade, uma série de doenças, afastamentos. E eu queria trazer a tua visão a respeito do papel, ou mesmo da culpa da liderança nisso. Quanto que você acha que os líderes são responsáveis por esse cenário? Você está falando muito sobre autoconhecimento e eu queria puxar essa correlação. Hoje os líderes estão
tem ciência da sua responsabilidade com relação a isso? Quanto eles são responsáveis por esse cenário que a gente está vivendo, na tua opinião? Na minha visão, muito responsáveis. Né? A liderança é muito responsável pela forma de inspirar, pela forma de trazer as reflexões, de trazer uma consciência para a sua equipe. Uhum. E acho que o ponto que você trouxe para mim é o essencial. Né? Será que essa liderança reflete sobre isso e cuida sobre isso? Uhum. Porque se eu faço, eu consigo transmitir, né? Eu consigo ser consistente e trabalhar isso com as pessoas que estão comigo. Uhum. Se eu não reflito, se eu estou fazendo aquilo, se eu tenho esses cuidados, se eu tenho meu autocuidado, né? Se eu me conheço, se eu estabeleço limites importantes para integrar os pilares da minha vida, como é que eu vou fazer isso com a minha equipe? Porque a liderança é cobrada para cobrar da equipe, né? Então chega os diretores, o superintendente e fala assim, líder, cobra lá do teu chão de fábrica, cobra dos teus analistas performance. Mas eu acho que eles também não são cobrados pelo bem-estar, né? Não, e aí entra o ponto, né? Porque é tudo liderança, né? Esse diretor, esse board member, ele é um líder também. Também. Né? Enquanto que ele está exercendo esse papel do cuidado, né? Da real consciência de que as pessoas têm que estar bem para fazer bem. Uhum. Né? E isso inclui todos. Né? E essa visão mais holística, mais integrada, e é uma mudança mesmo, né? É uma evolução do papel da liderança. Uhum. Talvez tenha sempre sido esse o princípio, a essência, mas não era a prática e o conceito aplicado. Eu acho que isso tem avançado, mas a gente tem muito a percorrer. Douglas, me diz uma coisa, a liderança já fez você sentir algum gelo na barriga? Qual foi? Vários. Uma liderança o tempo minha? todo. A sua liderança. A minha liderança. A sua Puxa, liderança. vários. Puxa, é o que mais tem, né? Assim, porque, veja, é uma grande responsabilidade. Né? Essa responsabilidade de você... Para mim, a liderança passa muito por consistência, por exemplaridade. Né? Então, credibilidade, né? Walk the talk, como a gente diz, né? Sem dúvida. E aí, por momentos de você, né, somos imperfeitos, né? E eu me olhar e falar, poxa, mas eu não estou, né? Talvez eu não esteja agindo como eu tenho falado, eu preciso me ajustar aqui. E mesmo nas decisões complexas, né? As decisões, seja para mudar, para direcionar, compartilhar uma visão, pô, será que está indo na direção certa? E aí, o que você faz na hora que dá esse gelo na barriga? Eu tento parar e refletir. Para me sentir mais seguro daquela decisão que eu tenho para tomar. Sozinho ou busca algum conselho? Conversa com a Priscila? Depende da situação. Converso muito com a Priscila, né? A Pri é coach, ela é terapeuta, então também me ajuda com várias reflexões. Mas depende muito da situação, né? E das situações até típicas de uma posição de liderança. Pô, vou contratar alguém, vou trazer alguém para trabalhar na equipe. Sabe, o cuidado, né? A pessoa que tem anos de carreira numa outra organização, você está trazendo por um projeto, por um sonho. Pô, se essa pessoa vem, se ela adapta, como é que vai ser essa questão? É claro que tem a responsabilidade da pessoa também nessa decisão. Sim. Mas então, eu vou e reflito, e aí, normalmente o que eu faço? Tento ser o mais claro possível, mais transparente possível. Eu até brinco, falo, pô, as coisas boas da organização, tá fácil de você ver. Né? Nas mídias sociais, né? na imprensa. Vem cá, eu vou te falar os desafios do dia a dia. Porque a gente precisa de gente aqui que vem para ajudar para a gente fazer essa transformação. Então tá aqui, ó, assim. O que te parece? Porque eu acho que é isso, é uma vida, né? Uma trajetória de carreira. Né? Às vezes alguém que está indo super bem e você traz, puxa, né? Não deu uma adesão e isso cria outros efeitos. Então é um exemplo, mas dá um frio de barriga, né? Um friozinho na barriga, como você falou. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. A gente sente, né? Aliás, que bom, né? Que bom, ainda bem, que né? bom que a gente tem frio na barriga que a gente sente. Em muitas empresas a gente robotiza, né? Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, Douglas, porque a gente vem vendo um movimento de humanização, né? Frases como aquela, não é nada pessoal, mas vou te demitir, né? Ou então, deixa as suas emoções e toma a decisão de forma racional, como se a gente pudesse, né? Tirar esse lado emotivo e focar apenas no cartesiano, né? Você acha que a gente já tem hoje, na maior parte das empresas, essa cultura da humanização implementada, está no meio do caminho, ou então está só no discurso? Porque esse negócio vem de livro, né? É legal. Vem de livro. Mas, Alberto, veja, não dá para generalizar esse tema, mas eu tenho, né, das empresas que eu visito, né, conheço pessoal, a gente vai num lugar, vai no outro, né, troca uma ideia com o pessoal de RH, a gente está sempre conectado, ou mesmo, né, outras pessoas. Eu tenho visto isso avançar bem, assim. Né? Tem sempre os casos... que fogem, nada que curva. Mas o que eu vejo, assim, eu vejo uma consciência, uma abordagem cada vez mais consistente por parte das empresas nessa direção. Com fundamento, inclusive. Na média. Né? Como toda organização, tem os
casos positivos, os outros, mas eu vejo que isso tem evoluído, isso tem ganhado mais corpo, mais consistência na forma e nos processos. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu queria inverter um pouco a ordem, porque a gente, quando fala de liderança, está muito falando do líder para baixo, né? Na gestão da equipe. Eu queria agora te perguntar a respeito do líder olhando para cima, de como é que a gente consegue navegar com o líder do líder, né? E a gente vive cada vez mais uma situação, hoje a gente estava batendo papo, que conforme a gente vai subindo na pirâmide hierárquica, parece que as relações vão ficando mais frias, mais distantes, até uma percepção de algumas pessoas de que o feedback para aquele líder que vai crescendo vai ficando em menor quantidade, ele vai perdendo muitas vezes a noção, né, da sua própria performance e a sua maturidade que te faça lidar com essa questão. Eu queria te ouvir nisso. Você percebe que os líderes... Você é um vice-presidente e tem um monte de vice-presidente nos ouvindo e também líderes que são diretores, que estão muito perto do topo da pirâmide. Eu queria que você falasse um pouco da percepção que você tem deste cargo. Sim. É um cargo mais silencioso, a gente acaba tendo percepções e ficando mais isolado do ponto de vista de referências, escolhe muito quem se abrir, ou até para pedir conselho. Como é que é a visão de um VP que chega numa posição como essa, mas que também sabe que precisa se desenvolver, também precisa de feedback? Como é que é essa vida, Douglas? Você sente isso? Como é que é essa realidade? Total. É fato que a gente fica numa bolha se não prestar atenção. Mesmo. Eu costumo dizer assim, eu tenho a vantagem, eu vim do chão de fábrica, certo? Então foi essa a minha trajetória. Então conheço, né, falo com muita gente e... Mesmo assim, né, aquela dinâmica de agenda, aquela correria, uma coisa atrás da outra, uma intensidade muito grande, você vai tocando as questões no dia a dia e, por vezes, esquece de perguntar para as pessoas e dar aquela sondada. Como é que você está vendo isso? Como é que você está percebendo isso? E onde que me deu um estalo, né? A gente teve um caso... Eu já fui na Volks, né? Eu tinha voltado para a Volks, estava saindo um dia, estava tarde, estava passando... E aí teve um colega, um vigilante que estava lá, que é um cara que eu conhecia de muito tempo, muito tempo de empresa. O cara falou, cara, posso te falar uma coisa? E ele trouxe um exemplo de algo que não estava funcionando legal. Ele falou, você sabia que esse tema está acontecendo aqui na organização? E aquilo me deu um incômodo profundo, né? Sabe, como é que está acontecendo isso aqui, a gente falando tanto dos temas de cultura e o negócio desse está acontecendo na minha área, né? Que é a área de segurança, diretamente está na área de recursos humanos também. E aí fica esse estalo, né? Eu tenho tentado me policiar a isso, né? É o café, é o descer, fazer o gemba, passar numa área, né? Falar com alguém, para poder sondar o que está rolando, porque é fato, é uma bolha, né? O sistema, né? A organização, os layers hierárquicos, isso vai te deixando fechar, a informação chega super filtrada. E qual dica você daria para que o líder fure essa bolha, não fique nela? É você transitar, né, de novo, né, de uma forma super autêntica, conectar com todo mundo. Você vai... Mas você acha que todo mundo fala tudo pro líder? Não fala. Não fala. Mas aí eu escuto você... É um medo danado. Eu escuto você, eu escuto ali, aí você começa a perceber as inconsistências. E pode gerar melindre também, né? Pode escutar primeiro, porque, claro, tem muita gente que vai falar o que você quer ouvir, vai falar coisa boa. Claro. Mas, e também criar os vínculos de confiança. Porque, claro, quando a pessoa não te conhece, fica ali a embalagem, né? A vice-presidente, a diretora, fica aquela embalagem. Então tem um distanciamento. Que separa. E aí é importante você ir chegando nos pontos de contato. E sempre tem aquela pessoa que você conhece. Porque a esposa do fulano trabalha na empresa. Aí você, como é que é? O que acha da organização? Então, você consegue pescar. Lá não pode? Na Volks? Pode, mas não, porque tem empresa que não pode, né? Não, lá pode, tem muito. Pode, eu conheci a Pri na Volks. Assim, Legal. Casando inteira. Que legal. Tem muita empresa vários assim. casos, tem vários casos. Mas de você pegar esses exemplos, assim, às vezes inesperados, às vezes que ninguém sabe, né? Não sabe quem você é, e o que você acha? O que a pessoa fala da empresa? Gosta de trabalhar lá? Porque você vai conseguindo coletar percepções e aí se policiando para furar a bolha. Porque a gente vive na bolha. Vou te fazer uma pergunta sobre um negócio que o Alberto gosta muito de falar, que liderança é sobre equilibrar rigor e generosidade. Você acha que essa é a grande dificuldade da liderança, equilibrar essas duas coisas? Olha, é uma das grandes mesmo.
Isso, não me contradiga, excelente. por favor. Obrigado, não está combinado. Se você não concordar, tudo bem. Não, eu acho que é uma Vocês das já grandes... se decidem aqui. Resolve. Eu acho que é uma das grandes mesmo. É um excelente ponto esse. É profunda essa reflexão. Porque acho que a liderança, a gente sempre ouve falar do chefe e do líder. Sim. Como se fosse, mas eu acho que você tem que ser chefe algumas vezes, tem que Sim. tomar decisões duras. Eu acho que o brasileiro, ele é muito avesso a essa questão de tomar decisões. Para muita gente, demitir é muito difícil, né? Sim. E faz parte do ciclo, Dar feedback é difícil? Tá. Você sente essa dificuldade de dar feedback porque as pessoas apresentam resistência? Ou não? Ou lá na Volks é tranquilo, diferente de todas as outras empresas? Eu só não sei se dar feedback é difícil ou dá trabalho. Porque o feedback Legal. Boa estruturado, reflexão. quando você se prepara para fazer, ele não é tão difícil. Mas e a resistência das pessoas? Tem. Tem. Sim, tem. Mas eu também acho que a abordagem ajuda muito. Eu acho que a abordagem é respeitosa, você fazer uma abordagem assertiva, você escolher a forma, o momento de falar. Isso ajuda a reduzir essa resistência tão acentuada. Lá na Tem casos Volks que é uma acontecem. boa cultura de feedback, então? Não, a gente tem bastante para fazer também. Isso faz, né? Tem muitas lideranças, né? A gente tem, só de liderança executiva, mais de 450 pessoas, assim, é bastante Uau. gente. Então, para você ter isso, para te responder que isso é harmonizado, não é. Faz parte dos nossos programas de desenvolvimento de liderança. Inclusive, vocês estão com a gente também nessa jornada de desenvolvimento da liderança, justamente para trabalhar essas questões. Mas eu acho que tem bons caminhos para isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar bem essa segurança da liderança para que se prepare e faça as abordagens de uma forma mais empática, respeitosa, cuidadosa. A gente estava falando de humanização. São aspectos, porque muitas vezes você não fala porque você quer evitar um desgaste e de repente você chega com Explode, né? uma explosão. E aí já é um choque. Aí você vai ver, a gente como área de pessoas sempre olha, né? A consistência, quero mandar embora, beleza, vamos ver se você consegue. Super bem avaliado. Então, como assim, gente? Certo? Vamos ter consistência. Exato. E a consistência gera uma compreensão do cenário que facilita para todo mundo, para ter uma tratativa adequada, mesmo numa situação de saída. Isso tem a ver com o que você falou de transparência, né? O tempo Transparência, todo. transparência. Consistência, transparência. Então não importa o que você tem para dizer, mas é o como você vai dizer. Como né? você vai dizer. Formato, e não deixar de né? tratar. Porque quando você deixa de tratar, é bola de neve, né? Isso vai acumulando e de repente fica algo muito mais crônico para ser resolvido. Como é na vida, né, Douglas? Sim. Como é na vida? Como é na vida. Por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Para ser um bom líder, tem que ser uma boa pessoa? Na minha visão, sim. Má pessoa não dá bom líder. Essa é a minha visão, entende? Eu acho Não que é pizza, né? é o ponto da consistência que a gente falou, certo? É uma questão de valores, né? Então é uma questão de integridade, né? O bom líder é aquela pessoa que inspira, aquela pessoa que se preocupa com os outros, onde tem a essência da generosidade. Você pode ter rigor, mas a generosidade ela tem que estar presente mesmo quando você é rigoroso, na minha visão, na minha leitura. Que legal. E aí, para mim, sim. Né? A gente brinca muito no time, assim, a gente fala para contratar alguém, tem que contratar alguém do bem, sabe? Que está preocupado em fazer o bem para as pessoas. Você pode errar, mas com a intenção de fazer o bem, de fazer bem feito, de impactar de uma maneira positiva. A gente existe nesse contexto social, é claro, né? A parte financeira das organizações, fins lucrativos, ok, mas hoje está mais do que ultrapassado a necessidade da gente gerar impacto na sociedade, de provocar uma transformação consistente. Isso começa na organização, isso começa com as pessoas que estão com a gente. E Fantástico. aquela história que não dá para performar, né? Eu não gosto dessa palavra performar, viu, Douglas? Porque dá a impressão que é um palco que você chega para ser outra pessoa, Exato. que Fazer uma você boa não é um teatro, fazer uma boa performance. Ah. Por isso que eu não gosto dessa coisa de performar. Eu acho que o bacana é você levar o melhor do que você é, do ser humano que você é, para dentro da sua função. Né? Eu acho que daí o líder não erra. O que você acha? Concordo. A gente fala isso da liderança autêntica. Liderança autêntica é você poder trazer genuíno, o teu né? melhor, trazer as suas características positivas para lidar com essa complexidade que é a liderança. Douglas, a gente está chegando no final, mas queria aproveitar e te perguntar, muita gente quer ser líder e muitas vezes não vê a oportunidade surgir na empresa, porque tem questões de headcount, oportunidade, quer fazer gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo quer ser desafiado, né? A também aprender mais com o processo, a mágica, né? A gente fala muito da arte, né? De fazer gestão de pessoas. O que você hoje aconselha, o que você acha que hoje é primordial para uma pessoa ser avaliada para se tornar líder? É só performance, é só ter um bom relacionamento, é fazer o bem, Fazer política. fazer política.
Tem mais ou menos, claro que vai depender de ter vaga na empresa para isso, mas se tivesse que traçar hoje um conjunto que fala assim, essa pessoa, se tiver essas características, pode ser um bom líder. Tá bom, eu acho... Você tem que ser protagonista daquilo que você quer, do que você sonha em fazer. Eu falei no começo de autoconhecimento, depois do autoconhecimento, se é isso que você quer mesmo. Eu sempre tento explorar, eu faço entrevista, todo mundo vai passar um cargo gerencial, alguma coisa assim, eu entrevisto, né? Eu acho que é o meu papel, né, de estar ali também, de conversar, de conhecer as aspirações, e meu ponto é sempre tentar identificar esse anseio. Você está querendo uma promoção para uma liderança, pela remuneração, ou porque isso de fato você grana, entende verdade, a responsabilidade né? que isso, né, traz com essa posição, o impacto que você pode gerar, né, na vida dessas pessoas. E eu acho que, tendo essa consciência, aí é como você age, né, como você atua naquilo. Primeiro, desenvolver competências. Você não precisa organização, identificar você com futura liderança e vamos preparar para a liderança. Não, tem inúmeros programas disponíveis para você começar a trabalhar, leituras, podcasts da Escola do Caos, para a gente falar de desenvolvimento da liderança, certo? Então, que a gente possa começar a trabalhar isso proativamente. Demonstrar o que você quer. Né? Eu falo isso para as pessoas falam, poxa, eu não fui reconhecido. Você falou o que você queria? Tem que deixar claro, né? Quando você fala meus caminhos possíveis, né? Eu faço meu plano de desenvolvimento, eu me vejo numa posição de uma liderança aqui, de uma liderança ali. Você falou isso com as pessoas, você falou isso para a tua gestão, para o teu business partner, você compartilha aquilo que para você é importante, porque ninguém é adivinho também. Claro. Né? Ninguém vai ficar adivinhando o teu desejo, a tua vontade e ficar esperando o momento de reconhecimento. E se não tem na organização, e é o que você quer muito, vai ser feliz. Sabe? Assim, é a vida de cada um. Todo mundo tem o direito de buscar a sua realização pessoal, profissional. E eu sou polêmico quando eu falo isso, né? Parece, o cara cuida da área de pessoas, fala, então vai embora. Não é vai embora, não é isso. Mas, veja, a organização... Vai ser feliz, né? Siga o caminho, é uma possibilidade. Claro. Eu acho que quando as pessoas tomam esse protagonismo, isso faz que a gente, como RH, como área de pessoas, a gente suba a régua da nossa atuação. Porque faz com que... Eu preciso ser mais assertivo para aumentar a atratividade da minha organização, para essa pessoa escolher ficar. Então, é fundamental que a gente faça esse movimento. Entendeu? O que o Douglas, lá do chão de fábrica, diria para o Douglas, vice-presidente de RH hoje? E vice-versa também. Uau! O que você falaria para esse Douglas lá do começo? O de lá... O que ele fala pro de hoje. Isso. E depois o inverso. Tá bom. O de lá, o que ele fala pro de hoje? Pergunta difícil, hein, mano? Essa é profunda, mas eu acho... Ele vai ter uma boa resposta. Eu acho que aquele falaria pro de hoje, assim, não esqueça as suas origens e faça o teu melhor, porque são muitas pessoas impactadas pelo teu trabalho e pelo que você influencia. Então, eu acho que esse seria o comentário daquele Douglas. O de hoje para aquele. Acredite em você, você pode. Incrível, Douglas. Muito bom. Lição de liderança. Que legal. Muito obrigada, Douglas. Obrigado a você. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, os bastidores e até o gelo na barriga. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, parabéns pela sua trajetória. Bom demais, viu? Obrigado mesmo por estar com você aqui. Obrigado, Roberto. Vocês são parceiraços, um grande prazer estar com vocês compartilhando esse bate-papo. Obrigado, Douglas. Uma honra. Agora tá com você, Alberto Reutemann, aquele convite para nossa audiência. Mande esse podcast pros seus amigos, pros seus inimigos. Vamos mudar o mundo. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho, divulga o máximo possível. Se aproxime de pessoas do bem, como o Douglas falou, e que você faça o bem também. A gente assim cria um mundo melhor para todo mundo. É isso aí. Certo, Douglas? Generosidade. Alguma rigorosidade. É isso, pouquinho, né? Muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.